Bom, hoje nós vamos falar sobre o iReport como gerador de relatórios para PHP. O que é necessário para que possamos desenvolver com o iReport? Evidentemente, ter o iReport instalado e ter a biblioteca PHP Jasper XML baixada. Perfeito? Então, para vocês entenderem melhor, eu vou explicar como é que funciona isso. O iReport ele gera arquivos no formato PDF, DOC, XLS, ODT, HTML e XML. Nós vamos usar o formato XML, perfeito? Vocês vão entender o porquê. Porque na biblioteca PHP Jasper XML nós temos uma outra biblioteca chamada FPDF. Essa biblioteca FPDF é muito conhecida pelos desenvolvedores PHP. E muito trabalhosa para desenvolver relatórios em PDF com ela. Usa-se muito produto cartesiano, X, Y, e é muito trabalho. Daí pensei em alguma ferramenta, procurei buscar alguma ferramenta que gerasse relatórios gráficos em PDF. E aí acabei encontrando e foi divulgado nesse ano, precisamente em janeiro desse ano, 2010, essa biblioteca chamada PHP Jasper XML. Essa biblioteca possibilita o arquivo XML gerado pelo iReport ser interpretado por ela e passado através dos métodos dessa classe, passado para a classe FPDF, o que nos leva ao relatório em PDF, perfeito? Como é que funciona isso? Nós vamos ver isso agora, tá? Vamos partir do pressuposto que vocês já saibam utilizar o iReport. Até porque nós temos muitos materiais aí na internet, materiais bons, tutoriais, vídeos que nos permite aprender todas as ferramentas, até porque é sugestivo e é trivial. Eu estou utilizando a versão 3.0, tá? Mas existe a versão 3.7.5, que é a última, mas eu vou utilizar essa, ok? Vou abrir aqui um relatório, que já está feito, o nosso exemplo, para que vocês entendam. Vou mostrar aqui, aqui são as ferramentas, quem já conhece pode dispensar essa amostra. Ok, vou mostrar para vocês como é que cria uma conexão com o banco. Aqui, vou chamar aqui, conexão de banco de dados com JDBC. Ok, é isso aí mesmo. E aqui eu vou colocar um banco que eu tenho aqui local. É um outro banco, tá? Não tem nada a ver com o projeto, só para exemplificar para vocês. Aqui eu vou colocar a senha root no banco de dados, não, senha não, usuário root e senha sem senha. Testa a conexão, perfeito. Salvei, ok. Vamos ver a query desse relatório? Olha, a query desse relatório é essa, porém a conexão de banco é outra. Ok? Então aqui, para vocês verem, a tabela que está sendo usada para essa query é essa e não está aparecendo os campos, porque ela não existe para essa conexão, para esse banco. Ok? O que existe são tabelas do Moodle Test. Agora vamos mudar essa conexão para a conexão verdadeira, na qual pertence essa query desse relatório. Ok? Então aqui nós temos a query do relatório, vamos ao modo Design, e aí agora podemos ver os campos relacionados ao que vai ser mostrado no relatório e suas tabelas, as tabelas pertinentes a essa conexão. Beleza? Então vocês podem perceber aqui que há a possibilidade de passar parâmetro vindo de fora, vindo do seu PHP. Ok? Como é que eu crio esses parâmetros? Rapidamente, vamos lá, parâmetros,
Aqui já temos o parâmetro 1 e aqui a gente dá um novo e cria, ok? E aqui seleciona o tipo, se é integer, se é boolean, aí fica a critério de vocês, tá ok? Então, feito isso, então já temos a query, logo os campos vão aparecer aqui, então eu posso pegar e arrastar os meus campos aqui, ó, para o relatório. Não pode ficar em vermelho, ó, tem que ficar assim, clicar fora e vai ficar normal. Vou desfazer, tá? Só para vocês verem. Então, como é que eu vou testar? Feito isso, eu tenho que testar esse relatório. Então, testo aqui mesmo. Aí ele vai pedir um parâmetro, né? Vou passar o parâmetro 1. E ele gerou. Então, pô, tá funcionando. Se tá funcionando, eu vou salvar. Salvarei em formato XML, JR-XML. Legal? Agora, vamos para o Dreamweaver, no projeto PHP Jasper XML. Ok? E vamos abrir o exemplo 1. Quem é exemplo 1.php? Ele funciona como uma espécie de controle. Ele é um controle, né? E é primordial para que seja gerado o nosso relatório. Então, aqui no nosso controle, nós vamos chamar a classe fpdf, a classe php jasper xml, na qual relatei, e o arquivo de configuração, né, de ajuste, na qual contém todos os parâmetros relacionados ao banco de dados, né, que está local, localhost, o banco de dados, o nome do banco, o usuário, root e sem senha. Apesar de no JR-XML já estar embutido isso, nós temos que reafirmar esses parâmetros, perfeito? Então aqui é utilizado uma função na qual passamos o nome, só passar o nome do relatório, exemplo 1, né, .jrxml, e aqui instanciamos a classe PHP Jasper XML. Depois de instanciado, utilizamos o método de tratamento, né, debuga, o SQL, bem como a conexão também. E aqui nós utilizamos o método de array de parâmetros. Então, se você quiser acrescentar mais um parâmetro aqui, é perfeitamente possível. Parameter. Ok? Parameter 2. E lá no seu relatório, onde nós vimos, nós vamos criar esse parâmetro, esse novo parâmetro, que é o parameter 2, e salvar novamente esse arquivo, ok? Então, feito isso, só para vocês saberem, esse outro método da classe PHP Jasper XML, ele desmancha esse arquivo aqui XML, né, passando tudo para a classe fpdf, o que nos leva a gerar a saída de um relatório PDF, em formato PDF. E esse parâmetro aqui é o parâmetro de conexão, onde está, né, o servidor, o usuário, enfim. Esse é o de saída, o que força o download do relatório. Ok? Então, vamos ver isso no browser? Lembrando que há um artigo muito bom, que é do meu xará Marcos Vinícius. Ele escreve sobre, né, esse uso do iReport como gerador de relatórios para o PHP. Muito interessante, muito bem explicado. Eu recomendo para que se tenha um maior embasamento. Ok? Aqui eu vou colocar localhost. PHP Jasper XML, que é o nome do meu projeto, chamando pelo browser, e vou startar o relatório.
Ok, funcional, sem problemas nenhum. Perfeito. Ok, galera, fico por aqui.